Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Trocando Ideias, nosso 29º episódio da segunda temporada. Professor Luizinho e Marcos Dias. Entrando em fevereiro, né? Entrando em fevereiro, para ser mais exato, dia 7 de fevereiro, né? Boa. E como sempre, a gente está sempre trazendo pessoas especiais, pessoas que podem realmente mostrar o que é a vida, né? Agregar de alguma forma. Agregar, exatamente, a palavra é essa daí. E vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Que ajudam a gente aqui a poder, todo momento, a gente estar aqui presente com vocês e a gente poder contribuir um pouquinho aqui com o pessoal. Vamos lá? Bora. Vamos começar com a Helpcel, como sempre, agradecendo o Robson e a doutora Flávia pelo apoio, né? Quando falou de celular, a película aqui tá novinha, foi trocada. Helpcel. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. E é verdade, né? Tela quebrada, bateria ruim, Helpcel resolve. Serviço rápido, peças originais e qualidade garantida. Isso é muito importante. Lugar que tenha realmente qualidade. Vou passar para vocês os contatos no WhatsApp. 937-34-9952. 937-34-9952. Seu celular novo, sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. Helpcel, chama e resolve. É isso aí que a gente falou, né? Helpcel. 3 lojas, né? A principal delas aqui dentro do Caçula. Caçula, exatamente, né? Então, pensou em celular, tem que ser com eles. É isso aí. Vamos lá. Temos aí o pessoal da P4 Negócios Imobiliários. Você que está buscando aí o sonho da casa própria, procure um profissional, né, qualificado, uma empresa qualificada para conquistar esse seu objetivo, que é um dos principais, né? Além da educação que a gente sempre trata aqui no programa. P4 Negócios Imobiliários, realize o sonho do imóvel perfeito. P4 Negócios Imobiliários, conectamos você ao imóvel dos seus sonhos. Compra, venda, aluguel, com total segurança. Imóveis residenciais, comerciais e também para todos os estilos e todos os bolsos. Atendimento personalizado por especialistas, que eu falei lá no início, né? Então anota aí o WhatsApp do pessoal da P4 Negócios Imobiliários, 11 95743 1375, 95743 1375, ou se não você pode acessar direto aí pelo site, tá conectado, p4negócios.com.br. P4 Negócios, o imóvel certo, na hora certa para você. E também quero aqui agradecer, como o Marcos, né? A gentileza do Célio Araújo, presenteou a gente com o livro dele, Superando o Impossível. Que história, hein? Que história maravilhosa, Nosso antepenúltimo, né, episódio, exatamente, né? E é uma história maravilhosa de vida, né? De superação, né? Exato. Que às vezes a gente pensa que a vida da gente não está no fim, que nada. Ele foi lá e reverteu. E também agradecer à professora Lucy, que participou do nosso Unipod, né? E presenteou esse livro do Renato Bucam, Tratado da Educação, né? Tratado da Má Educação, né? O nome é até controverso ainda. Controverso dessa vez. E vale a pena agradecer também a professora Lucy, que gentilmente presenteou a gente com o livro, né? Exato. E vamos agradecer o Estúdio Ecos, né? Você que está querendo produzir seu podcast, tirar do papel a sua ideia de audiovisual, corre para cá, afinal de contas você pode produzir seu podcast, videoaula, webinar, enfim, tudo que você precisar, a gente vai deixar na descrição e da legenda do vídeo. Procure a gente que a gente vai resolver o seu problema de audiovisual. E não podemos esquecer de quem? Da Unip, né? Nossa patrocinadora Exatamente. Você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação numa grande universidade de tradição, é só procurar a gente aqui no Polo da Unip, né? Isso. E temos uma promoção, né? Que com desconto aí de 30%. Fala com a Cristina lá, briga com ela e venha estudar com a gente na Universidade Paulista Unip de Taboão da Serra. Quanto a matrícula? Matrícula R$ 99. Você não vai. Ninguém, é verdade, não tem como não fazer uma universidade. E se quiser mais ainda, tem desconto nas mensalidades? Vem conversar, tudo conversar. Conversa que aqui dá negócio. É isso aí, a gente vem e conversa com a gente. E vamos apresentar nosso... Vamos, né? Enfim. Nosso grande convidado, uma pessoa super especial, que realmente a gente fez aí, temos que arrumar um espaço na agenda dele para poder trazer ele aqui para a gente.
um jovem rapaz. Você quer apresentar, fazer as honras? Eu vou apresentar, mas eu vou dar um destaque, porque a gente sempre fala, né, dos prodígios, a gente sempre fala dessa nova geração, que a gente se preocupa muito, né, enquanto pais, avós, enfim, a gente se preocupa com essa nova geração. E a gente sabe que tem as cabeças pensantes que se destacam. Uma está aqui do nosso lado, o nosso querido Gui, nosso produtor, diretor, e o nosso convidado, que é o nosso querido Gustavo Lincoln. Olha só. Muito mais do que isso, muito mais do que apenas um jogador de xadrez. Ele é mestre nacional e professor de xadrez, olha só. Seja bem-vindo, hein, Lincoln? Depois eu quero te perguntar também sobre esse sobrenome que a gente já conversou em off aqui, né? Então, como é que pode? 21 anos, é isso? Isso mesmo, 21 anos. Prazer em recebê-lo aqui, uma satisfação muito grande receber mais um prodígio aqui com 21 anos, né, com esse currículo vasto que a gente vai falar já aqui. Agradeço o Marcos, agradeço o Luiz pela oportunidade de estar aqui e vamos lá, né? Vamos ver esse diálogo aqui. Eu acho que é um assunto bem inusitado para quem acompanha o nosso podcast. Acho que é o primeiro um assunto assim mais inusitado que a gente trouxe. Mas o jogo em si, né, tem muitas coisas por trás do jogo, né? Inclusive que vai em função de tática, observação, enfim, são vários atributos, né, que você tem que ter para participar de um jogo como esse. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. É isso aí, mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho o Gustavo Lincoln, a sua trajetória até chegar hoje, né, como professor, mestre nacional, né, e trabalhando com crianças e adultos. Conta um pouquinho como é que foi a sua infância, os seus pais, onde vocês moraram, um pouquinho para as pessoas que estão ali nos acompanhando. Claro. E sim. conta um pouquinho para a gente, Lincoln. Claro, sim. Eu sou de Embu das Artes. Moro atualmente em Embu das Artes com os meus pais. Os meus pais, a gente já chegou a morar em São Paulo, né, na capital de São Paulo. Temos uma raiz do sul do Brasil, parte da família do sul do Brasil. Eu percebi um leve sotaquezinho. Sim, mas acho que não é o sotaque do sul, acho que eu já perdi bastante, viu? E que lugar do sul que a sua família é? Alguns do Rio Grande do Sul, outros de Santa Catarina. Eu morei em Santa Catarina, morei em Lages e Brusque. Chupou muita bergamota? Eu gosto, viu? Bastante. Pra quem não sabe, bergamota é mexerica. Tangerina, né? Cada região tem a sua. Né? Chimarrão? Chimarrão eu não gostava quando criança, adolescente, mas passei a gostar recentemente. É mesmo? Sim. São Paulo, você mora em que região? Morei na região do Butantã. Aqui pertinho. Sim, daqui, Vila tá Madalena. Tá. Então fala da sua trajetória, o jovem, da sua família, do seu pai, de sua mãe. Vamos lá. Então, eu comecei a jogar xadrez bem cedo, entre 6 e 7 anos, se bem que, considerando alguns jogadores da história, já era tarde, porque alguns começaram com 4 anos. 4 anos? Sim. Quem foi que começou com 4 anos? Quem foi essa pessoa? Assim, é muito comum na Europa, né, as crianças aprenderem muito cedo. A própria Rússia, né, que tem uma cultura muito forte, o xadrez para eles é como o futebol pra gente. É mesmo? Então as crianças são educadas no xadrez muito rapidamente. E assim, inclusive na Rússia tem faculdade de xadrez, né? Se você quiser, você pode seguir a sua vida jogando xadrez. É mesmo? Não que aqui não possa, mas lá, por ter essa cultura, é mais fácil. Iniciei entre 6 e 7 anos. Os meus pais já tinham uma leve noção sobre o jogo. E eu, quando criança, lembro que eu ficava muito deslumbrado com as peças, achava muito bonito. Inclusive, nós temos vários modelos de peça de xadrez, né? E as peças... E você vai falar um pouquinho pra gente, vai explicar um pouquinho cada peça claro, pra sim. Quem está nos observando através do vídeo aí, já estamos com um tabuleiro montadinho aqui. É, isso aí. Sim. E aí, assim, eu achava muito bonito e me interessei. E logo aprendi, e assim, mais ou menos com 1 mês, 2 meses, já estava vencendo meus pais e... Vencendo seus pais? Sim, senão eles não jogavam tão bem, era um hobby e tal, mas Você levou a sério. Levei mais a sério. E aí, continuei estudando com os livros, com todos os meios que eu podia, e mais ou menos acho que com 10, 11 anos eu já jogava em alguns clubes, associações, e com 14 já jogava os torneios profissionais, já viajava para jogar. Virou até uma rotina, né? Inclusive as minhas primeiras viagens sozinho, né, pelo Brasil e pra fora foram pelo xadrez, né? Pelo xadrez? Sim. O xadrez acho que moldou a minha vida, eu diria. Abriu mesmo não tendo uma vida tão longa, porque é só 21 anos, Sim, né? Mas é o que a gente até falou aqui... Mas até aí... Sim. Inspiração, né? É uma inspiração, né?
E aí você tá falando, né, que você realmente começou com seus pais, né? E depois você chegou à trajetória, né? E como é essa trajetória de chegar mestre nacional? Como é que faz para chegar mestre nacional? O título de mestre nacional, ele pode ser adquirido tanto você vencendo um torneio específico daquela titulação, claro, com torneio oficial. Torneio oficial, no caso, pela CBX. CBX é a Confederação Brasileira de Xadrez. Tá. E é importante mencionar a FIDE também, que é a Federação Internacional de Enxadristas, né? É. Esses dois torneios, claro, têm pesos diferentes, mas ambos dão esse título para a pessoa. Ela pode tanto vencer um torneio, que dá a titulação, quanto ela conseguir por rating. Rating é um número que todos os jogadores de xadrez no mundo inteiro têm, Tá. que ele mostra o desempenho de cada jogador. É um ranking. um ranking. Ele demonstra o ranking do jogador. Hoje, por exemplo, o top 1 do mundo tem 2.800 de rating, né? Que é um torneio, é um rating alto, né? Que é o nosso norueguês Magnus Carlsen, né? Norueguês. Isso. E em segundo, quem seria? Segundo, se eu não me engano, é que assim, o primeiro lugar não se altera há muitos anos, mas do segundo para baixo, do segundo até o 10º se altera bastante. Atualmente, acredito que seja o Fabiano Caruana, o segundo colocado. Depois temos o Hikaru Nakamura, o Jing Liren, temos o Pragnananda E aí vai. e vai. Segunda vai. colocação é de qual país? O Hikaru Nakamura, ele é americano, naturalizado, Radicado. acredito que ele seja japonês. O Fabiano Caruana também joga pelos Estados Unidos, mas com traços italianos. E aí nós temos o Pragnananda, que é indiano, temos o Gukesh, atual campeão mundial, que é indiano também. Temos o Jing Liren, que perdeu agora o título de campeão mundial, que é chinês. Nossa. Temos mais alguns indianos e temos o Wesley So, que é realmente japonês. Entre outros jogadores variados, e alguns russos, né? Até o professor tinha comentado, né, fora do ar, exatamente, aí, o com russo. os principais países aí que se destacam no xadrez, né? Diria que o principal ainda seja a Rússia, A Rússia. porém a Índia, nos próximos anos, já vem tomando esse point do xadrez e acredito que nos próximos anos lá será o principal país do xadrez. Caramba. E brasileiros, como é que tá o ranqueamento dos brasileiros aí? No Brasil nós temos alguns grandes mestres. Grande mestre é a titulação máxima do xadrez. Tá. É o seu caso também. Eu sou mestre nacional. Mestre nacional. Aí grande mestre é a titulação máxima que um jogador consegue adquirir. É como se fossem faixas em artes marciais, né? A pessoa passa da branca pra marrom. Eu não entendo de artes marciais, mas as cores vão mudando conforme você vai aumentando o nível. No Brasil nós temos 15 atualmente. 15? Isso. E aí desses 15 são jogadores muito fortes, são bastante ativos, viajam bastante para jogar no mundo inteiro. São muito reconhecidos lá fora. São jogadores com xadrez muito bom. O Brasil, ele vem... É claro que tem um longo caminho pela frente, mas é um país que está muito bem servido na América Latina de bons jogadores. Que legal. É. É curioso isso, né? A gente vê a galerinha tudo no digital. Por isso que eu te perguntei, né, Sim, antes da gente começar o nosso papo aqui, desse seu interesse, né? Você falou já da questão dos seus pais, tudo. Você tem irmãos, não? Tenho uma irmã de 12 anos, Tá. a Alicia. Ela se interessa, não? Ela se interessa, não, ainda está se desenvolvendo, gosta de outras coisas Sim. também, gosta de dançar, gosta de damas também. Inclusive, é curioso isso, a gente nem conversou sobre isso, mas há pouco tempo fiquei sabendo que a minha irmã foi vice-campeã da diretoria de ensino na modalidade de damas, né? Olha só. De dama, olha. E aí, não, mas eu não fiquei muito feliz, porque as damas é um rival nosso, né? Ah, é o rival? É o rival de vocês, as damas? Sim. E a origem do xadrez vem da onde? O xadrez, ele engloba várias teorias de onde ele vem, mas a mais aceita é que ele é uma adaptação de um jogo antigo da Índia chamado Chaturanga, que foi levado à Europa e lá ele sofreu adaptações até se tornar o xadrez que nós vemos hoje. Legal. E por que as peças, hein, Gustavo? Então, essas peças também carregam várias teorias, né? Eu, por exemplo, já ouvi inúmeras. Uma das teorias que eu ouvi é que o xadrez era usado para guerras, para conflitos. Tá. E aí, por exemplo, a torre representava os castelos, né? Nós temos os cavalos que também eram importantes, né? Os bispos representam o clero da época, a igreja, né? Daquela questão histórica. Nós temos a dama e rei representando o rei e rainha, mas
Assim, a dama é curioso, porque até onde se sabe, a dama era um primeiro-ministro, na verdade, quando surgiu. Depois foi adaptada a dama. Tá. E os Certo. peões seriam soldados da linha de frente, né? É, Sim. depois tem o rei, né? Que... Sim. Agora, eu assisti, eu acho que umas 2 vezes, mais ou menos, 1 ou 2 vezes, uma partida de xadrez, né? Se é assim que eu tenho que falar, é uma partida de xadrez, pode falar, certo? Sim, Se o sim. tema é esse. Sim. E qual foi o maior tempo de xadrez? Porque eu vejo que tem lá um reloginho que Sim, bate sim. e não sei qual é uma duração de uma partida de xadrez já teve no mundo aí. No xadrez, no profissional, nós temos o xadrez dividido por ritmos dos torneios. Então, nós temos o ritmo blitz, o ritmo rápido e o ritmo clássico. Tá. O ritmo blitz é o mais rápido. Então, os relógios, ele vai ter, por exemplo, 5 minutos para você, 5 minutos para mim. Tá. Então, aquela partida vai ter no máximo 10 minutos de duração. Aquela partida 10 minutos? Isso no Blitz. Aí, no rápido, nós temos partidas entre 15 minutos para cada, então 30 minutos o jogo total. E no clássico, nós temos partidas de 1h30 para cada, né? E são partidas realmente mais longas, né? E, assim, nós temos partidas também que o ritmo tem incremento. Então, por exemplo, você tem 3 minutos, eu tenho 3 minutos. Aham. Mas nós temos 2 minutos acrescentado por cada lance nosso. Então, por exemplo, eu começo com 3 minutos, então no meu primeiro lance eu vou jogar, se eu jogar bem rápido, eu vou ficar com 3 minutos e 2 segundos, né? Porque aumentou os 2 segundos. Isso seria, claro, 3 mais 2, um ritmo blitz, né? Tá. Nós temos o ritmo bullet também, que é um ritmo que não é considerado oficial, mas é um ritmo que é 1 minuto para cada jogador. Inclusive, nas partidas online é o mais popular, né? O pessoal se diverte. Não recomendo se você quer evoluir, mas é o mais divertido de todos, com certeza. Que nem você falou, né, das categorias, vamos dizer assim, que nem 10 minutos. 10 minutos é o tempo máximo da partida, é isso? Se for 5 minutos para cada jogador. Sim. Se eu tiver 10 minutos e você 10 minutos, então nós temos 20 minutos de partida. Tá. E aí, como é que chega ao vencedor? Porque, de repente, não deu um checkmate, né? Pra quem não sabe, checkmate é quando você dá aquela Você cerca o rei. Cerca o rei e não tem como fugir. Exatamente. Ele vai ser eliminado, né? Sim, sim. Como é que é contado o ponto? Quem é o vitorioso nessa questão? Existem, eu diria que 3 maneiras de se vencer no xadrez. Uma é você dando checkmate. A outra é o tempo do seu adversário acabar. Então, se o seu tempo acabou, independente se você tá vencendo no tabuleiro, você perde a partida. Ah, é? Sim. E o jogador abandonar. Então, se nós estamos jogando e você vê que a sua posição é muito perdida, você tem a opção de abandonar a partida. E aí a vitória vem pra mim. Não tem contagem que nem assim de a torre vale Não, tanto. isso inclusive é muito bom esclarecer aqui. É isso que eu falo. O xadrez, digamos, mais amador, no nível iniciante, as pessoas tendem a fazer uma contagem de peças, né? Isso, exatamente. Isso não é válido, gente. Isso não existe no mundo do xadrez. O que acontece é o seguinte: dentro do xadrez, cada peça tem um peso, tem seu valor. Tá, Então, por exemplo, o bispo, ele vale 3 pontos. tá. A nossa dama vale 9 pontos. Tá. Então você sabe que na maioria das situações você não vai trocar sua dama pelo bispo do adversário, porque ela tem um poder maior dentro do jogo. Tá. É claro que assim, se você se considerar que você vai receber uma vantagem maior sacrificando a dama, justamente o termo sacrifício, aí vale a pena, mas na maioria das vezes não vai valer a pena. Essa contagem de peças é justamente para te ajudar na compreensão do jogo, para você saber o peso e o poder de cada peça. Mas ele não serve como algo que vai determinar a vitória. Isso vem das damas, justamente, né? As damas, geralmente, quando o jogo trava nas damas, que é possível o jogo travar no tabuleiro de damas, as pessoas contam as peças que estão fora do tabuleiro. Mas no xadrez, não. E tem aquela de quando você não come e você deixa pra comer a peça, você sopra ela que... Se eu não me engano, eu não sou especialista Tem em que perguntar pra damas. sua irmã, né? Se tem minha irmãzinha que joga, mas se eu não me engano, essa regra de assoprar a peça também é uma regra amadora, ela não existe no oficial. Olha, Até porque a captura é obrigatória nas damas. É obrigatória. No xadrez não é obrigatória a captura. Gustavo, pode. eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu fico espantado, né, com esses... Eu chamo de prodígio, você me desculpe. Mas, assim, o xadrez, ele desenvolve também essa questão da estratégia, do raciocínio lógico, né? Raciocínio rápido também, né? Sim. Mas o que você atribui? Você tem altas habilidades, pelo que eu estou percebendo, assim, né? Bom, nós podemos dizer que o xadrez desenvolve, sim, Tá. alguns pontos específicos, como a memória, como
o desenvolvimento Concentração. cognitivo, a concentração, a paciência. Uhum. Ele realmente ajuda muitas pessoas, as crianças mesmo, elas Exato. se desenvolvem muito rapidamente essa parte intelectual por conta do xadrez em si, que inclusive poderia estar facilmente no currículo escolar É o que a gente do, É verdade. do Brasil inteiro, né? Uhum. Essa é uma luta que a comunidade enxadrística luta há muitos anos. Ah, é? Sim, sim. E vendo aqui esse tabuleiro, né? Tem como você mostrar alguns, para quem não conhece, É. alguns movimentos Claro. de cada das peças. É. Como é que começa a primeira jogada? Eu tô falando como amador, tá? Que Claro. eu sou da época, gente, que eu tinha lá o tabuleiro da estrela e embaixo eu tinha um cartãozinho para me ensinar como era o movimento das peças. Uhum. E a primeira coisa que a gente fazia, a gente pegava uma peça peão preto e um branco e a gente fazia o sorteio para ver quem que fazia o sorteio escondido para ver quem ia ficar com branco e preto. Isso, Essa- sim. Funciona assim ou não? Sim, sim, dá pra fazer isso, sim. Se nós fôssemos jogar agora e a gente quisesse escolher a cor, né, seria válido esse tipo de sorteio. Porque, assim, as brancas têm uma leve vantagem nisso, porque as brancas sempre começam. Então, isso é uma regra no mundo inteiro. Ah, então uma regra... Ó, tá As vendo? peças brancas sempre iniciam, as pretas não iniciam. Como Olha é que só. é decidido isso? Quem fica com qual cor? Então, nos torneios oficiais, nós temos um software que chama Sistema Suíço. O Tá. Sistema Suíço é um formato de torneio, né? Uhum. É claro que tem outros formatos, tem formatos, inclusive, conhecidos como a classificação por grupos, mata-mata, né? Mas o sistema suíço é o mais usado. Como ele funciona? Nós temos lá 30 jogadores, por exemplo, num torneio X. Esses 30 jogadores, né? Nós vamos dividir 15 jogos, né? Uhum. 2, né? Aí, o ranking inicial desse torneio é justamente pelo rating. Tá. Então, é decrescente. Uhum. Quando a primeira listagem sai, o jogador número 1 de rating vai jogar com o jogador número 15. Né? E, assim, geralmente o software tende a dar as peças brancas pro jogador que tem maior rating. Claro. Tá. A partir dali, por exemplo, um torneio de 5 rodadas, ou vamos para 6, que vai ficar mais fácil a explicação. Num torneio de 6 rodadas, nós vamos jogar 3 partidas de branca e 3 partidas de preta. Tá. E aí o software que vai definir isso com sorteio. O que não pode acontecer é você jogar 4 partidas de brancas ou 4 de pretas. Isso não pode acontecer. É claro que num torneio com partidas, com rodadas ímpares, aí sim, nós teremos 3 de pretas ou 3 de brancas e cada um que vá com a sua sorte, com a sua fende. Mas né, é o software que define isso. Bacana. Bora lá pra ação, então. Vamos lá. Então, você ficou com a peça. Vamos fazer uma simulação É. aqui. Como o Marcos está mais perto, né? Uhum. Então, Sim. a primeira jogada é o peão, sempre ou não? Podemos jogar... Aqui nós temos a possibilidade de começar de 2 formas. Ou com qualquer um dos peões ou com os cavalos. Isso. Os cavalos que podem Sim. pular. Sim. A primeira jogada eu posso pular 2 quadradinhos ou 1 em 1? Como é que pode ser a primeira jogada? Cada peão que você tem no início da partida, ele pode mover 2 casas se você preferir. 2 casas. Ou 1 em 1. Ou uma casa, 1 ou 2 se você quiser. Então, Depois do primeiro movimento do peão que você moveu, ele só vai andar 1 casa de cada vez. tá, então essa daí. Então você daria a primeira jogada. Qual que seria a sua primeira jogada aí nesse Eu momento? gosto de iniciar assim. Aí vem o Marcos. Como é que você faria a sua primeira Eu vou jogada? repetir a mesma jogada. De frente para travar ele, né? E Olha o peão, só. ele só pode... como é que fala? Né? A gente tem... Capturar. 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 Capturar na Só diagonal. na diagonal. Na diagonal. Ele captura em diagonal sempre. Aqui eles estão bloqueados, não podem Isso. pular por cima do outro. Tá, e aí vamos para a segunda jogada sua. Como é que você, o que você faria? Tem agora? várias formas de continuar. É. Aqui eu gosto dessa daqui. Então você pode, na segunda jogada, dar 2 para frente? Sim, cada peão, no primeiro momento de cada peão, você de pode cada mover peão. de cada peão. Eu pensei Sim. que era só a Eu primeira também. jogada. Eu tinha essa impressão. Eu jogava assim. E você, Marcão, o que você vai aí? Boa pergunta. Ou de cavalo aqui, vai. Cavalinha Ó, explicando. cavalo no canto não é muito bom. É? Né? Por quê? A gente sempre desenvolve as peças pro centro do tabuleiro. Justamente pra gente ganhar mais espaço e poder atacar melhor e Tá. se desenvolver melhor. E eu tô com o raciocínio da dama, tá vendo? Mas só que ali, eu vendo ali, o seu peão já era. né? vulnerável. Tá. Porque caso eu capture o peão dele, a dama pode capturar, eu posso tirar o cavalo, ataca a dama volta. Você acha? Eu já tive essa estratégia. Você acha que eu deixei meu peão Você ali deixou ali bobeira? uma isca, Claro. né? Você deixou uma isca ali pra ele.
Eu vou capturar esse cavalo com o meu bispo, Olha, mas já? justamente porque ele vai tomar de volta o meu bispo e os peões dele ficam dobrados, né? Tá. E esses peões dobrados são uma debilidade, são uma fraqueza, então é uma fraqueza que eu posso jogar em cima. Caramba. E aí você tem o seu peão ali, pegando um bispo ali. Não vamos jogar a partida inteira. Tem Não, curiosidade. É, aqui. exatamente. São os movimentos preliminares. É. Bom, aqui eu vou tomar esse peão. Poxa, então, eu sou café com leite aqui. Aí, Marcão, e aí? E aí, Gustavo? Pô, Aqui a dama pode tomar. é. E aí Mas eu não vou me expor, né? Não vou expor minha dama aqui. É Se bem que eu posso comer o... Você pode, Como pode. é que é? Não é comer, caramba. Capturar o peão. Comer é um termo Você pode, aceito você também. pode não tem capturar problema. e o peão fica travado. Olha lá. É. Não, deixa assim. Vou trazer meu cavalinho pra cá de novo. Não pode. Aí senão perde o peão- cavalo. Vou meio com o meu peão, então. Ok, tudo bem. Então, já que você não capturou meu peão, eu vou proteger ele com meu cavalo e vou desenvolver mais uma peça. Tá. Bom, aí vai desenrolando, né? Sim. Aí vai. Até o ápice que seria, como você falou, né? A morte do rei, será? Checkmate. Checkmate, o significado é exatamente isso. Morte ao rei. Uhum. E quando você fala cheque, significa que você ainda tem. Você O- ainda avisa o seu adversário que ele ainda tem uma chance de salvar o rei. Sim, o cheque é uma ameaça ao rei. Você ainda tem uma possibilidade ou de fugir com o rei, ou de capturar a peça que está te dando cheque, ou de cobrir o rei. Então você pode fugir. O checkmate é quando você não tem nenhuma possibilidade mais. Boa. Outro que eu estava falando com ele nos bastidores, faz conta que o seu rei está em perigo, né? Vamos fazer uma simulação aí. Para quem não sabe, rock pequeno. O rock, pra gente fazer o Ok. rock, por exemplo, deixa eu tirar essa dama, simular que ela não tá aqui. É. É, O rei, meu rei, pra fazer o rock, ele vai vir duas casinhas pro lado e a torre vai pular uma por cima dele. tá. Esse é o rock é o quê? Esse, no caso, é o rock longo, o rock grande, Tá, porque tá com a torre mais distante do rei. tá. Se fosse com essa torre, seria o rock curto, porque essa torre está mais próxima do rei. Mas E é pra- um movimento que é permitido, então, quando você não tem nenhuma outra peça. Sim, temos mais algumas condições. Tá. O rei não pode ter se mexido na partida. Tá. Ah. A torre que você for fazer o rock não pode ter se mexido também. O rei não pode estar em xeque. E a casa que o rei vai passar ou terminar também não pode estar atacada. Então, se essa dama estivesse aqui, por exemplo, eu não poderia fazer o rock porque ele terminaria numa casa com xeque. Tá. Ou se ela estivesse aqui, no caso, eu também não poderia fazer porque ela ataca uma das casas que eu vou passar com o meu rei. Então, Entendi. não poderia. Perfeito. E o rock pequeno, para poder fazer rock pequeno, teria que não ter o Sim. cavalo e o bispo para poder. Teria que estar livre a coisa. Sim, aí eu faria o rock pra cá. Caramba. E esse movimento é na condição também de proteger o rei. Sim, ele tem uma dupla função. A principal é proteger o rei, mas também ajudar a desenvolver a torre, justamente porque ela começa no canto e é mais difícil de tirar ela, desenvolver ela pro jogo. Bom, E falando aí um pouquinho, qual é o movimento que você acha que é o movimento mais clássico dentro do xadrez? Você acha que é um movimento clássico aí que você dá uma jogada que todo mundo fala, que jogada é essa do Lincoln? Assim, movimentos clássicos, nós temos muitos padrões de jogo que nós vamos aprendendo conforme a gente estuda, né? E eles vão se repetindo. Eu diria que o movimento mais clássico é justamente o rock. É algo bonito, né? O rock é um movimento especial. Pra quem não sabe, o rei só anda duas casas no rock. E você move duas peças ao mesmo tempo. verdade. Então esse é o mais clássico, seria o mais bonito, você Eu falou. diria que, assim, quando nós falamos de movimentos clássicos, né? Os movimentos, eles são repetidos na maioria das partidas, né? O que muda muito são os diagramas, né? E aí, essa parte do diagrama é a parte criativa do jogo, onde você tem que criar um plano para atacar o adversário. Tem muitas partidas históricas, né, que a gente estuda, né? Sim. E é ali que a gente vê a beleza, né? E justamente temos partidas clássicas, né? Jogadores que nós estudamos para evoluir, como o Kasparov, né? O Karpov, Botvinnik, o Mikhail Tal, Bob Fischer, entre outros. O Kasparov foi muito... Ele foi de década de 70, é isso? Sim, Foi nessa época, acho que um né? pouco depois, acho que ele Início dos anos ele 80. inicia talvez em 80 Tá. e termina a carreira por volta no início dos anos 2000. Tá. E Porque como... pode. Não, por favor. E como é que é a questão da premiação no xadrez? É uma premiação que Financeiramente vale... falando? Financeiramente falando. Boa, meu parceiro. E aí? Então, todos os torneios oficiais sempre tem a premiação em dinheiro, Tá. o troféu e talvez medalhas, né? Mas a premiação em dinheiro sempre tem.
O tamanho dessa premiação em dinheiro é conforme o porte do torneio. Tá. Então, um torneio aberto no interior de São Paulo tem uma premiação, um torneio brasileiro de xadrez tem outra premiação maior. Um torneio internacional, em outra moeda, consequentemente, vai ter uma premiação maior também. O Campeonato Mundial de Xadrez, inclusive, tem uma premiação milionária, uma premiação enorme, sim. Quanto sim. seria hoje esse valor, mais ou menos? Eu não sei estimar esse valor de uma maneira exata, mas com certeza passa de 10 milhões de reais. É claro que lá esse valor está na moeda Sim, local. seja em dólar ou em euro. Mas mesmo assim, 10 não, milhões. Sim. dado como a gente falou, né? Não é Claro. pelo menos aqui a gente não tem essa percepção Sim, também. sim. Falando de premiação, de viagem, a gente voltando um pouquinho, né? Apesar da pouca idade, quando você falou de viajar, de ter, né, como isso como profissão, como é que foi a sua aceitação dos seus pais? Eles viram com bons olhos? Você viajava sozinho, tinha que viajar acompanhado? Assim, os meus pais, apesar de gostarem muito de eu praticar o xadrez, é claro que eles não esperavam que eu fosse levar o xadrez tão a sério. Eles gostariam que eu seguisse, acho que uma profissão mais convencional, né? Acho que como todo pai no Brasil. Ou talvez, eu acho que o esporte que todo mundo quer que eu talvez vire é um jogador de futebol, né? Que é o país do futebol. Mas, assim, eles aceitaram, claro. Meus pais sempre tiveram, né, muita confiança em mim e eu agradeço muito a eles por isso. Acho que eu fiz por merecer. Exato. Mas, assim, eu pretendo seguir uma outra carreira fora o xadrez, mas é claro que o xadrez sempre vai estar envolvido na minha vida. Ele não vai embora em nenhum momento. Tá. É por isso que ele está fazendo o comércio exterior, né? Já está Sim, visando sim. também. E na FATEC, né? Isso na FATEC. Sim. Então, precisa falar. Inclusive, eu acho que não citei para vocês, mas eu sou professor de xadrez da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Caramba. Sim, Você sim. Faz esse parte daí- da grade ou é um curso Não, extracurricular? eu não faço parte da grade. É algo da Atlética. A Atlética me contratou e eu. legal. Inclusive, ano passado nós viajamos para Americana para jogar o Inter-USP, né? Jogamos outros torneios durante o ano, mas esse foi mais emblemático, né? Nós viajamos, foi muito legal. Dentro do ambiente aí nacional, você destaca quantos campeonatos em média, assim, dentro do país hoje? Os torneios mais visados, eu posso citar o Floripa Chess Open, que é o torneio mais tradicional do Brasil. Geralmente tem. Inclusive, estamos aqui em fevereiro. Já estamos aqui com Floripa Chess rolando, inclusive. Olha só. Se Olha, se você vê? pesquisar no Google, você vai encontrar o Chess Results. Chess Results é o site onde vai ter justamente a classificação do Floripa Chess Open. Nós temos também o Caiobá. Caiobá, para quem não sabe, é uma região, uma cidade litorânea do Paraná. Lá temos um torneio mega legal no hotel do Sesc. Caramba. Muito legal, uma estrutura fenomenal, um torneio ótimo. Se você quiser descansar também, é muito legal. Temos um torneio em Cuiabá, uma cidade que é muito mais quente, né, do que Paraná e Santa Catarina, né? Que é o torneio Contaldi. Temos o Brasileiro de Xadrez, que geralmente ocorre em dezembro, geralmente no Nordeste. Nesse último ano, se não me engano, foi em Recife, na Praia de Boa Vista, algo assim. Já ocorreu em Natal também. Vai mudando essa sede, mas geralmente é no Nordeste. E temos torneios abertos, né? Em vários estados. Temos Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Por que eu estou perguntando isso? Você sabia de algum desses? Eu também não fiquei sabendo. Sinceramente, né? Por que eu falo? A gente fala de futebol, até de tênis, que o tênis, né, Sim, a gente sim. considera um esporte elitizado. Existem patrocinadores fortes, a Rolex, Sim. é característica também do tênis. Sim. Que tipo de patrocinador hoje fomenta esse mercado? O xadrez, em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um circuito chamado Forte Atacadista, que é justamente o Forte Atacadista que patrocina. Temos algumas redes de hotéis que patrocinam, até porque muitos torneios de xadrez são em hotéis. Alguns em clubes, outros em ginásios, mas os maiores torneios são realizados em hotéis. Você fica hospedado lá e já tem o torneio. Sim, inclusive você que vai jogar um torneio de xadrez, não conhece e vai se hospedar, você recebe um desconto se você for participar do torneio. Legal. Geralmente os hotéis dão esse desconto. Bacana. E assim, temos algumas. Eu já vi algumas financeiras, empresas de finanças patrocinando. Mas assim, o patrocínio no xadrez é algo custoso, né? É algo que você precisa ter algo muito bem elaborado, né?
o xadrez é um esporte que precisa ser melhor visto no Brasil Exato. e está em crescimento, né? Esperamos que nos próximos anos tenhamos empresas de grande porte. Se eu não me engano, é algo que não era. Eu não era nascido na época, mas há 20 anos, 30 anos, nós tínhamos a Copa Itaú, que era realizado no Clube de Xadrez São Paulo, que fica na região da República. Esse clube, inclusive, existe lá até hoje. Legal. Essa Copa Itaú jogavam jogadores de elite do Brasil inteiro, vinham até jogadores de fora jogar. Uhum. E infelizmente hoje não temos mais, mas é algo que, assim, a gente espera que volte, né? Sim. O Itaú, uma das maiores empresas do país, né? Sabe, você que já competiu em tantas pelo Brasil, até fora do Brasil, quem foi seu maior adversário que você falou assim, esse daí, quando você encontrou com ele, falou assim... Casca de ferida. Exatamente, sabe aquele que você falou assim, não, esse não, podia cair com outro. Quem é que foi? Olha, já tive muitos adversários de alto nível, Ah, mas eu acho que o maior adversário que eu já tive, talvez não o maior de força, um dos maiores com certeza, foi o Jaime Saunier, que é um dos nossos grandes mestres do Brasil. Ele é paranaense, engenheiro. Ele é um dos grandes mestres, inclusive, assim, um dos primeiros grandes mestres. Hoje já é um senhor de idade, mas que ainda joga alguns torneios. Joguei com ele no Paraná, no Instituto de Engenharia e Pesquisa de Curitiba, um torneio de blitz. E foi até engraçado esse episódio, porque nesse torneio específico nós estávamos jogando no salão e as 2 primeiras mesas eram televisionadas num telão enorme que tinha no salão. tá. Os jogos passavam ao vivo porque o tabuleiro era um tabuleiro eletrônico, né? E ele os movimentos eram registrados ao vivo no telão. E justamente na rodada que eu caí na segunda mesa foi com o Jaime Saunier, o nosso grande mestre. E eu fiquei imaginando, poxa, eu vou jogar aqui com o Jaime Saunier e tá todo mundo olhando a minha partida, né? Cara. Fiquei morrendo de medo e até com uma certa vergonha, né? Mas foi uma partida que eu joguei de igual para igual, por incrível que pareça. Aí eu fiquei impressionado com aquele resultado. Eu não venci a partida, eu perdi, mas é uma partida que ficou numa posição empatada, uma grande parte. Era um torneio de blitz, né? 3+2 para cada um. A dificuldade aumenta num blitz, né? E eu fico muito feliz porque ele elogiou meu xadrez naquele momento. Legal, hein? Foi algo muito emblemático. E quantos anos você tinha nessa época que enfrentou ele? Se eu não me engano, 17. 17 anos? 17 anos, sim. Pô, a gente sempre... Quanto uma fera dessa, né? Antes a Imagina. gente começar a falar dos nossos patrocinadores aqui de novo, que a gente gosta de salientar, né? Aliás, falando em patrocinadores, se você quiser apoiar os nossos projetos aqui, né? É muito interessante. Entre em contato aí conosco, que vai ser bem interessante. Queria saber de você, a gente fala muito de educação. Como é que você acha que o xadrez pode ser utilizado aí como ferramenta pedagógica para outras áreas aí de conhecimento? O xadrez, a maior ligação que ele tem é com a matemática, acredito que todos já devam imaginar isso, justamente pela questão do raciocínio lógico, dos cálculos, de você precisar entender cada movimento, procurar antecipar os movimentos. Ele tem uma parte histórica muito rica também. Sim. Acredito que se nós fizéssemos um podcast só sobre a história do xadrez, ele iria muito longe. Sério mesmo? O xadrez ele participa, inclusive, da Guerra Fria. Ah, é? A União Soviética treinou. Inclusive, os russos são muito fortes justamente por essa época. A União Soviética queria mostrar ao resto do mundo que eles eram intelectualmente melhores que o Ocidente em qualquer coisa. E justamente o xadrez foi usado como essa propaganda. E aí as crianças eram incentivadas a jogar o tempo todo, tinham clubes. Até hoje tem um clube a cada esquina na Rússia. Tem xadrez gigante nas praças. Então foi justamente por essa época, né? E aí nós tivemos o nosso grandioso Bob Fischer, que é o meu grande ídolo no xadrez americano, que foi lá em plena Guerra Fria jogar contra os soviéticos e foi campeão mundial de xadrez contra o Boris Spassky. Na casa do homem. Lá na Rússia. Inclusive, eu ouvi uma certa notícia, não sei se é verídica, mas acredito que seja assim. Parece que o presidente dos Estados Unidos, na época, ligou pro Fischer um pouco antes de iniciar o jogo e falou, você vai jogar aí? Então, você vai precisar vencer, tá bom? A gente precisa disso, tá bom? Caramba. E hoje você faz um trabalho, né, que a gente
acompanhando aqui, como é que se trabalha com os jovens, com os adultos, com as crianças? O que você percebe nisso daí, nesse seu trabalho? Ainda mais nessa época, né? No digital imperando. O pessoal no celular, né? Que, né Sim. a questão que e hoje o jovem é muito agitado, não tem porque isso daqui é paciência, né? Também, sim, é um dos requisitos. Bom, como vocês sabem, eu não sei se eu já falei pra vocês, eu tenho 21 anos, né, sou bem jovem. Eu comecei a dar aula de xadrez recentemente, faz 3 anos mais ou menos. Nesses 3 anos eu tive inúmeras experiências, dei aula tanto na rede privada quanto na rede pública, justamente em Taboão da Serra, na rede pública, e na rede particular em São Paulo. Não sei se eu posso falar o nome da escola, eu dei aula no Poeridomos. Nossa, claro, Eu dava aula em todas as unidades. Assim, eu tenho... E hoje eu dou aula particular, né? Eu tenho um público muito diversificado, né? A maioria do meu público são crianças, mas tenho idosos que eu dou aula, tenho pessoas na faixa dos 30 anos também. Com as crianças, é meu público preferido, eu diria, de dar aula, justamente porque você passa para a criança, né, algo, assim, habilidades que são essenciais na vida, como paciência, como a competitividade, como a resiliência de você perder uma partida e você entender que se você estudar um pouquinho mais, você talvez não perca a próxima. Trabalha as frustrações. As frustrações, com certeza, isso mesmo. Claro, tem a parte cognitiva também, que é importantíssima, né? Até porque as crianças estão em fase de desenvolvimento cerebral. Temos a questão da neuroplasticidade, que é a questão do cérebro ir se reconstruindo a cada momento da vida. Com o público idoso, que é um público também que eu adoro, e um público que eu joguei muito, inclusive, o xadrez tem uma fama, né, das pessoas mais velhas jogarem, né, e tal, e as pessoas mais velhas realmente gostam muito, e eu adoro bater papo com pessoas mais velhas, né, a sabedoria delas é impressionante. Vai o recado pra galerinha mais nova, assim, que às vezes despreza tanto os cabecinhas brancas aqui, ó. É muito conhecimento, a troca de conhecimento que a gente fala, né? A gente aprende muito com eles também, mas eles também têm que aprender esse outro lado, né? O xadrez, a gente tem a bagagem. Inclusive o xadrez é uma coisa muito importante a ser dita, ele ajuda muito contra o mal de Alzheimer. Eu ia falar justamente sobre isso. Isso é algo que tem que ser divulgado, você que está aí assistindo a gente, fale pro seu avô, pro seu pai, para quem quer que seja. Porque o Alzheimer nada é que um dos segmentos de demência que nós temos. E o cérebro sendo estimulado, ele fica um pouco mais longe disso. E nós sabemos o sofrimento, eu já vivi com pessoas com Alzheimer e é algo muito triste. Então, incentive seus pais, seus avós a jogarem, ensine-os, aprenda se você não sabe para jogar com eles, que você vai estar fazendo um bem para ele e para a saúde dele. Que legal. Isso é tão importante, né? Senão começa a atrofiar, né? Sim, isso é tão... Vamos chamar nossos parceiros aí? Vamos lá, começa com você. Da Adler, pode ser? Pode, Adler, vamos lá. Vamos falar da Adler Consultoria, através do nosso querido Alberto lá, soluções contábeis que impulsionam o seu negócio. Na Adler Consultoria você vai ter, olha só, assessoria contábil, simplificando demais a gestão financeira do seu negócio, consultoria estratégica, olha só, também tem a ver com o papo aqui, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresas, é claro, deixando a burocracia com o pessoal da Adler. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anota o WhatsApp do pessoal da Adler, 11 3682 4243, 11 3682 4243, ou então pelo site adlercc.com.br. Adler Consultoria, parceiros de sucesso financeiro. É isso aí. Vamos falar da ótica visão. Você quer ter uma visão melhor do tabuleiro, chegar melhor uma jogada, né? Na área como a ótica visão. Nosso amigo Marcelo e parceiro, sua melhor opção, ótica visão. Veja o mundo com clareza e estilo. Na ótica visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades. Falando sempre do nosso óculos. Nossa, sempre aqui, lá, por intermédio do Marcelo. São modernas e confortáveis. É isso que está acontecendo com a gente. Atendimento personalizado, exame de vista no local. Isso é muito importante. Você já faz o exame de vista para ver se está tudo bem e já resolve o problema. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato. 11 9 40 87 5858. Repetindo, 11 9 40 87 5858. Ou vá à loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, 219, Taboracé, fica em frente ao posto Pizeta, ao lado do Correio, né? Exatamente. Ótica Visão, mais do que um óculos.
uma nova perspectiva. E isso daqui nós estamos tendo uma aula com o nosso amigo Gustavo Lincoln, que está sendo uma satisfação maravilhosa mesmo ter a presença de você aqui com a gente. E você percebe que as crianças ficam interessadas mesmo com o jogo tabuleiro? Como é que... Sim. É claro que nós temos vários perfis de criança e o meu dever como professor e como professor de qualquer segmento, você precisa adaptar a sua aula ao aluno. E aí eu tenho alunos bem mais agitados, alunos mais calmos, mais interessados, menos interessados, e aí nós vamos adaptando a cada um. E você vê esses resultados aí? É isso que eu ia perguntar, exatamente. Eu tenho um aluno, inclusive... o nome é Pedro Jorge, um aluno muito querido por mim. Qual a idade dele? Ele tem, se eu não me engano, fez 10 anos agora. Entre 10 e 11 anos. Um abraço pro Pedro Jorge e para toda a família dele. Que legal. Ele é um garoto que já vem jogando os torneios escolares, né? Vem se destacando e tá indo muito bem. Tem outros alunos a citar aqui também. Mas o Pedro Jorge, eu tenho um carinho muito especial por ele, pela família dele, né? Um garoto inteligentíssimo. Com altas habilidades em inúmeras matérias. Infelizmente é palmeirense. Não. Aí você comprou briga comigo. Não, aí você arrumou briga comigo. Não acredito. Pô, justamente quem tá ganhando tudo. Que time você torce? Eu torço para um time que é tricampeão do mundo. São Paulino. Vamos aqui, por favor. Gui, me ajuda aí, Gui, nos bastidores aí, Gui, por favor. É que eu falo do nível dos torcedores de São Paulo. Me desculpa. Não, mas, Gui, me ajuda aí. Mas tá bom, mas vamos por essa parte aí. Então você percebe que realmente uma mudança muito grande, e os pais percebem a mudança, e isso acaba mudando o quê? A vida até na escola, né? Com certeza. O xadrez, ele auxilia justamente na concentração e a criança, consequentemente, se destaca em outras matérias, como a matemática, como o próprio português, porque a leitura também é desenvolvida justamente por essa questão de paciência. E o xadrez, hoje, ele traz uma questão muito importante, que é a questão de você estar um pouco mais longe das telas, né? Exatamente. Verdade. É claro que nós temos o xadrez digital também, mas justamente pela minha aula dar uma prioridade para o xadrez físico, né? As crianças acabam... digamos, externando mais o mundo real. Algo que é importante, até porque a minha geração já nasceu dentro da tecnologia. É verdade. A minha geração foi uma transição, eu diria, né? Quem tem 20 anos. E agora quem tem 10 anos já nasceu totalmente dentro, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado. E lá na FATEC, você está fazendo o seu curso de comércio exterior, né? Isso. E você percebe lá que tem pessoas interessadas em jogar xadrez? Você comenta com elas, fala com elas, de repente tem ali... O que você sente lá? Ou eles ficam assim, não, isso não é para mim, isso daí... Assim, algumas pessoas gostam, sim. O ambiente universitário em si, é claro que eu posso falar mais do estado de São Paulo, que é onde eu estou. Em todas as faculdades, sejam as faculdades públicas ou privadas, nós temos pessoas que jogam xadrez, me arrisco a dizer que em todas. Inclusive, nos torneios universitários que nós tivemos recorde de participação no ano passado. Tivemos o NDU, que é o torneio desportivo universitário, né? Que foi ocorrido na Avenida Paulista, no ano passado, no Hotel Meliá. Tivemos um salão lotado de jovens universitários, a galerinha em peso jogando, pessoas do ITA, da USP, da Unicamp, pessoas que vieram de Campinas para cá, de São José dos Campos para cá, pessoas da Unesp, pessoas da FATEC, pessoas do Mackenzie, pessoas, acredito que da Unip também tinham pessoas lá, pessoas de todas as faculdades. Em relação a mim, na FATEC especificamente, o meu foco maior ali é justamente no curso. Eu não tenho muito tempo, às vezes, para conversar sobre o xadrez, mas as pessoas perguntam, a gente marca, às vezes, de jogar depois da aula, claro. Mas, assim, é algo que tem se desenvolvido muito no ambiente universitário e fico muito feliz, inclusive. E esse curso que você escolheu na FATEC, qual o motivo de escolher esse curso? O que você entende aí para escolher o curso de comércio exterior, o foco principal dele é importações e exportações entre os países. Eu gosto muito de conhecer a cultura de inúmeros países e ele engloba muitas áreas que eu acho que são essenciais. Por exemplo, alguma das coisas que eu estudo na minha grade curricular é administração, estatística, direito tributário, contabilidade. Nossa. Você tem economia. Então, você vê que engloba... Tudo a ver comigo. Engloba, assim, áreas que você olha e fala... são áreas que as pessoas precisam na vida. Você precisa entender um pouco de economia, mesmo que não seja muito específico. Precisa entender estatística, precisa entender um pouco de direito.
né? Um pouco de cada coisa é algo extremamente gratificante. E como é que é a sua atuação lá nas provas? Lá, e você percebe que o xadrez te ajudou muito nas provas? Como O é que é xadrez essa... me ajuda muito na questão de matemática, É né? mesmo? Sim, sempre me ajudou muito. Eu sempre gostei bastante de matemática. É claro que tem algumas partes da matemática que são bem mais complicadas e complexas, né? E você tá com o cérebro ativo te ajuda, né? Acaba te ajudando. O xadrez ele é muito bom na parte criativa também, né? Tipo, você tem que montar planos durante o jogo, você tem que ser Exato. criativo, então ele acaba te ajudando muitas vezes a desenvolver uma resposta melhor durante a prova, principalmente se ela for dissertativa, né? É algo muito bom. Você tem alguma característica de jogadores que não tem o seu perfil, assim? Por que eu tô falando do seu perfil? Geralmente são pessoas mais centradas. Tem aquele cara que é espalhafatoso, tudo, mas ele tem essa predisposição pro xadrez, não? Muitos. É Inclusive, esse é um estereótipo que o xadrez não devia carregar. É. Gente, nós temos pessoas de todos os tipos no xadrez. Nós temos uma amiga minha, chamada Tawane de Medeiros, uma mestra brasileira. Ela esteve no programa do Jô. Se vocês pesquisarem, que legal. vocês vão encontrar. Ela, inclusive, foi de uma... Ela foi com um short, camisa do Grêmio, que ela é gremista, ela é catarinense. Justamente para quebrar esse estereótipo. E ela é uma pessoa que, assim, é muito engraçada, espirituosa. Tá. Não é uma pessoa que... É uma pessoa inteligente, claro, mas não é uma pessoa que só fica focada em livros, estudos. É uma pessoa que vive a vida. O xadrez tem de todo tipo. Pessoas que são agitadas, calmas, comem em qualquer lugar, comem em qualquer esporte. Legal. E você falou de mulher, como é que tá a participação feminina aí? Isso é um ponto muito importante de se ressaltar. O xadrez feminino no mundo, ele sempre teve uma participação menor, justamente porque no passado as mulheres não podiam participar. E aí por várias questões. No Brasil especificamente tem crescido bastante, nós vemos muitas meninas. Nós temos inclusive a jogadora mais forte do Brasil em São Paulo, que é a Juliana Teral, que é a nossa Woman International Master, que é nossa mestra internacional feminina. Tá. Assim, é uma jogadora muito forte. Temos algumas outras no Brasil, né? Temos a Katia Librelato, de Santa Catarina. Temos a Júlia Alboredo, também de São Paulo. Acredito que agora ela mora no interior de São Paulo. A gente percebe que é o pessoal mais do sul, né? Do jeito que você tá falando. Sul e São Paulo são o principal. Sul e São Pra Paulo. cima, pro Nordeste... O Nordeste vem se desenvolvendo bastante, mas ainda não chega ao mesmo nível de interesse e procura dessa região pra cá, São Paulo pra baixo. Temos Rio de Janeiro, que cresceu bastante. Minas Gerais, o brasileiro escolar de xadrez é em Minas Gerais todo ano. Em Juiz de Fora. Inclusive, temos muitos torneios ultimamente em Minas Gerais. Temos o torneio em Poços de Calda, muito legal. Opa, torneio em Catas Altas, torneios em Itajubá, Juiz de Fora. É bem legal, é bem legal. Vale a pena conhecer essas cidades turisticamente, inclusive. E hoje você acha que uma pessoa que pratica o xadrez, ele consegue se sustentar financeiramente? Você acha que consegue? Os jogadores de elite, sim, conseguem. Eles ganham geralmente as premiações, os primeiros lugares, né? E alguns têm patrocinadores. É isso que eu ia perguntar. E também alguns dão aula de xadrez. Claro que não todos, até porque uma coisa que é importante salientar é que o jogador de xadrez profissional, ele tem que escolher um caminho. Ou ele vai se dedicar totalmente à parte competitiva ou à parte pedagógica. E eu já tive meu momento mais competitivo. Agora meu momento é muito mais pedagógico. Porque eu preciso preparar os meus alunos. Então a minha preocupação maior é o desempenho deles. É claro que eu jogo alguns torneios, consequentemente, de vez em quando o número diminuiu bastante. E aí eu preciso de uma preparação específica para esse torneio específico. Mas se eu fosse jogar o ano inteiro só competições, eu não poderia dar aula. O foco teria que ser competitivo. É isso que eu ia te perguntar, né? Essa diferença entre você ser professor e jogar profissionalmente, né? São preparos diferentes, né? Bem diferentes. Por exemplo, o jogador de xadrez que joga profissionalmente, ele tem que estar atento às aberturas mais jogadas naquele momento. Ele precisa entender as linhas do adversário que ele vai jogar. No xadrez, por nós conhecermos os adversários, jogar muitos torneios, acaba encontrando a mesma pessoa, a gente conhece o estilo de jogo da pessoa. Você também pode pesquisar jogos dela na base de dados que tem na internet.
Porque quando você joga um torneio oficial, você tem uma planilhinha Tá. que você vai anotando a sua partida. Os árbitros, no fim do torneio, passam aquilo para uma base, que é uma base mundial de xadrez, e você pode pesquisar o jogo de qualquer jogador, né? Caramba. E aí você joga, se você sabe que vai jogar contra esse adversário, você vai estudar em cima do jogo dele para poder, consequentemente, jogando com ele, se desenvolver melhor durante a partida. Traduzindo para o futebol, né? O cara que vai bater o pênalti no goleiro, sim. ele já sabe para que lado Claro, o goleiro costuma cair. E era isso que eu ia acabar te perguntando para você, Gustavo, porque assim, qual é o processo de um jogador profissional se preparar para pegar um adversário? Ele vai estuda, tem a parte física também, que ele tem que estar sim. fisicamente também, né? Sim. Porque às vezes ele fica um bom tempo sentado ali, as pernas começam a doer. Aqui no Brasil nós temos um dos nossos grandes mestres, inclusive talvez o grande mestre mais presente no YouTube, que é o Krikor Mekhtarian. Ele, se vocês olharem... Brasileiro? Brasileiro. Esse nome? É brasileiro. Ele tem uma ascendência armênia, né? Mas é brasileiro. Ele é super forte. As pessoas brincam, falam: o Krikor tem mais hate no xadrez ou de braço, de supino, de músculo, né? É muito forte. Caramba. Mas essa parte é importantíssima. Você, nos ritmos clássicos, permanece muito tempo sentado. E se você não tem um bom preparo físico, seu corpo sente e sua mente sente também. Começa a ter dor, você não começa a raciocinar, né? O próprio Magnus Carlsen, se a gente for ver, ele não é um cara super musculoso, mas é um cara que você vê que faz academia, se prepara. Inclusive, na equipe dele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta. É importante no nível alto. Falando disso, me despertou uma curiosidade que aqui, foi, né? Já está quase... que que é tanta coisa que a gente tem que perguntar, assim, porque eu estou realmente embasbacado, que eu estou surpreso e eu fico muito contente que ainda tem essa parte da juventude, né, despertando para esse outro lado, que não só o digital, que é importantíssimo, né, mas também partindo para esse lado que a gente percebe que também desenvolve outras habilidades. Mas dentro desse universo aí, o que você acha de mais interessante que a gente pode agregar em termos até de alavancar patrocinadores, enfim? Assim, o xadrez, ele precisa fazer parte da educação brasileira. Eu não estou sugerindo algo, eu estou afirmando que precisa fazer parte. Isso é uma disciplina. Você acha que seria mais pensando como uma disciplina? Talvez ou uma atividade extracurricular seria né? mais adequado, mas assim, o xadrez ele pode ser colocado dentro da matemática. Os professores de matemática que estão assistindo a gente, vocês podem confirmar o que eu estou falando. Ele pode ser, sim, atribuído numa aula inteira de matemática. Talvez um bimestre que ele carregue só xadrez, explique muitas coisas. Até porque o próprio tabuleiro de xadrez tem a parte geométrica, talvez que ele possa explicar, ele possa incentivar os alunos, né? É algo importante. Legal. E quantos anos já existe o xadrez? O xadrez é milenário. Não consigo te dar a idade exata. Então é uma coisa de muitos. O xadrez nós encontramos jogos registrados, inclusive oficiais, lá de 1600, 1500. Olha só. Muito antigo. Temos partidas do Albert Einstein, inclusive. Napoleão Bonaparte, temos uma partida registrada. É isso que eu ia falar, quem são as personalidades da história que você sabe vocês adorariam, né? Albert Einstein, Napoleão Bonaparte, Oppenheimer. Só gente desconhecida, né? Imagina, Napoleão fazendo uma estratégia como... O único erro dele foi querer invadir a Rússia no inverno, né? Sim. Foi o erro dele. E quem tomou o cheque... Que inclusive influenciou diretamente na nossa história brasileira, porque a coroa portuguesa, por conta disso, volta para Portugal, tem toda uma questão histórica. Né? Exato. Quer chamar nosso outro patrocinador? Nossa, acho que já finalizamos. Não, acho que faltou só isso daqui. O último nosso. Qual que é, Gui? Aqui, ó. Eletrificar. Eletrificar. Estou empolgadíssimo aqui com o nosso papo. Depois eu vou perguntar uma curiosidade aí, claro. Fora do âmbito. Bom, Eletrificar, você já sabe, comércio de ferragens, ferramentas e produtos para manutenção. Eletrificar, sua casa de elétrica e de confiança. Na Eletrificar, temos tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e também eficiente para todos os ambientes. Cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, é claro, grande variedade. Tudo isso com atendimento especializado da galera da Eletrificar,
preços competitivos e também com produtos das principais marcas do mercado. Você pode ligar agora, 11 4557 2201, 11 4557 2201, ou ir pessoalmente à loja Eletrificar, lá em Embu das Artes, aqui na Avenida Eliasbeck 2775B. Trava-línguas, hein? Avenida Elias Iasbeck, 2775B, aqui em Embu das Artes, terra do nosso querido convidado. Sim. Eletrificar energia para iluminar os seus projetos. Posso perguntar uma curiosidade? Pode, aqui, claro, pode. A gente já está sinalizando. Você falou de tempo de partida. Você falou que cada partida dura em média aí 3, 5 minutos, mas são várias partidas durante um torneio no mesmo dia, né? Sim. Como é que fica a questão das necessidades fisiológicas? É que assim, você pode ir até o banheiro. Pode parar a partida para ir? Não, você não para. Você, no meio da partida, não. No meio da partida. Não, você vai no meio da partida. Só que existem algumas regras específicas para isso. Porque, por exemplo, você não pode portar celular. Tá. Né? Porque justamente pelo risco de você consultar a posição que está no computador e você vai saber o melhor lance pelo computador. Caramba. Assim, você não pode sair no seu tempo. Inclusive, eu já tive um episódio assim que eu tive que chamar o árbitro, né? Ele deu uma falta para o adversário, inclusive, porque ele saiu no tempo dele. Né? Sim. Eu era muito jovem, era um garoto também jovem. Era muito jovem. Exatamente. Era mais jovem, tínhamos acho 14 anos na época. Entendi. Isso foi em Taubaté, inclusive. Mas assim, você pode sim ir ao banheiro. É claro, assim, partidas rápidas, as rodadas são rápidas, você pode ir no intervalo. Sim. As partidas clássicas têm essa questão que eu acabei de falar, né? Você vai durante a partida, não porta celular. Se bem que no xadrez nós já tivemos casos, a FIDE, a Federação Internacional, já tem estudado medidas mais rigorosas justamente por conta dessa questão de doping esportivo do xadrez. Existe isso? Pela questão de você poder consultar o computador, né? Tem pessoas que, às vezes, já teve casos de jogadores esconderem o celular no banheiro, passar informação por códigos, já teve vários casos, assim, pelo mundo. E doping mesmo, você sabe? Existe esse tipo de... O doping em relação a medicamentos no xadrez, eu acho que não tem nada comprovado. Tá. Teve um rumor, uma época, sobre Ritalina. Mas nada comprovado. Nada comprovado. Perguntar um negócio para você, para a gente encerrar aqui, né? Que está sendo um grande prazer. Né? O tempo passa rápido. Passa muito rápido. Quando vai para a competição, o tabuleiro e as peças são do próprio campeonato ou cada um leva? Como é isso? Porque, de repente, cada um deve ter a sua característica. Isso acaba sendo mais fácil. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? O torneio, geralmente, ele fornece peças, mas ele recomenda que você leve suas próprias peças também. O que seria as peças e o tabuleiro seria deles, ou não? O tabuleiro, geralmente, é deles. O tabuleiro, eles fornecem. Então, você leva suas peças. Sim. Então, faz conta... Você vai ter, de repente, a peça branca e a negra, né? Preta. E aí você pode usar a sua peça. Sim, aí você conversa com o adversário, que ele trouxe a dele também, ele quer usar. E tem diferença? Você percebe que existe diferença de peças, assim, de tipo é mais o material? O modelo muda bastante, sim. Muda? Muda, sim. Esse modelo aqui, inclusive, talvez eu vá falar besteira aqui. A Tawane, porque eu falei, é especialista em modelos. Esse aqui é um modelo Stalton, se eu não me engano. E aí nós temos o modelo DGT, modelo Marshall, que muda características, né? Às vezes o cavalo é mais achatado, tem mais cabelo aqui atrás, é maior. A torre é mais gordinha ou mais magrinha. Caramba. E o tipo de material que é usado para fazer essas peças, qual é o tipo de material? Esse aqui é um plástico mais resistente. Tem polímero, peças parece. Isso, tem... Inclusive temos curso de polímeros na FATEC. Tá vendo? E aí também temos de madeira, claro que são os mais bonitos, inclusive. É madeira e plástico, geralmente esses são os materiais. Envolve algum tipo de superstição aí? Você tem ou não? Eu não tenho, mas com certeza tem amigos meus que têm, que gostam de suas peças, né? Eu acho que o que conta é seu estudo. Exato. Sentar posição na cadeira, alguma coisa. Porque não é um jogo que depende de sorte, entre aspas, é a sua habilidade mesmo. Existe uma certa sorte em alguns momentos, né? Talvez o adversário não vê um certo lance na posição, o tempo dele tá acabando, o adversário tá num dia ruim. Mas você conta com o erro adversário, né? Muitas vezes com erro, com um simples desconforto, né? Coisas do tipo. Desatenção né? E é um silêncio total, né?
Deveria ser. Sim. Na maioria Por quê? dos torneios é. Em alguns, às vezes a gente tem alguns episódios. Tem alguns torneios que são realizados em shoppings, né? No shopping? aí Como é que sim. você vai ter concentração na praça, de repente, na praça de Sabe onde alimentação? eu jogava xadrez? É. Na 13 de maio, em frente a um barzinho, lá perto do... Puta vida. naquele bar de rock. E é um movimento intenso ali na Sim, calçada. sim, sim. Não, porque eu entendo que é um jogo que você tem que ter muita concentração, né? E Sim. isso é muito importante. Você faz algum trabalho com a questão da sua concentração? Você tem algum exercício para fazer essa Eu concentração? não tenho um exercício específico pra isso, mas quando eu tô jogando xadrez, o mundo afora, eu esqueço totalmente, eu tô dentro do tabuleiro. Então, É mesmo? se Você você se falar, desliga? se você falar comigo, eu provavelmente não vai responder. Ah, é? Sim. O juiz chega a falar com vocês? Ou não? O árbitro, pra vir até a mesa, a gente pausa o relógio, a gente levanta a mão, ele vem até a gente, por qualquer eventualidade. E fica alguém monitorando vocês ou não? Os árbitros vão andando pelo salão, pelo torneio em si, eles vão revezando. É um jogo E aí? também que, né, trabalha muito essa questão da cordialidade. É, e é isso aí, né? Mas Ou, olha, infelizmente, né, realmente passou muito rápido. Passou muito rápido. Gustavo Lincoln, é um grande prazer ter você com a gente aqui no Trocando Ideias, É. né? E vamos pensar em alguma coisa de projetos aí, Claro. quem sabe projetos aí Pra Unip, para pô. Unip, dentro aqui da Unip, vamos pensar alguma coisa, que eu acho que é válido, né? Claro, sim. Vamos conversar bastante. E vamos, né, encerrando mais um Pedir para ele passar o serviço, né? O seu passa Instagram. o seu sei que- Instagram, de repente Ah, alguém sim, quer contratar o professor Gustavo Exatamente. Lincoln para de repente conhecer um pouco mais desse Perto. jogo aí milenar, né? Sim, gente, eu leciono aulas particulares de xadrez a domicílio, então posso ir até você. E online também, se você preferir. O meu Instagram é Lincoln Chess School. Chess é xadrez em inglês mesmo. School de escola em inglês. Lincoln Chess School. Link com I, né? Isso mesmo. Tô vendo aqui, ó. E você também dá, fora o xadrez, você chega a dar aula de matemática, alguma coisa, aula de Olha, eu reforço? já cheguei a dar aula de matemática para um aluno, mas somente uma experiência. Fiquei alguns meses com ele, mas não é algo que eu faço regularmente. Você quer passar o seu WhatsApp? Então? De WhatsApp. repente, se o pessoal se quiser Sim, te o meu contratar, WhatsApp é 11 958 34 6525. repita. 11, DDD São Paulo, 958 34 6525. Show. É isso aí. Maravilha. Fechamos? Tô vendo aqui no seu Instagram também que tem o da CBX, né? Mestre Nacional. Esse título, através desse diploma, é atribuído a Gustavo Lincoln por cumprir todos os requisitos prescritos pela Confederação Brasileira de Xadrez. Coisa linda, hein? Sensacional. Lincoln, a gente costuma sempre, quando a gente está encerrando as programas, a gente fazer um brinde, né? Isso. Fazer um brinde aí que eu acho que é Não tem bacana. ping-pong hoje? É. Ah, Tava esquecendo. Vai no improviso mesmo? Não, vamos no improviso aqui. Vamos lá no improviso, né? Vamos lá falar o seguinte: xadrez. Começar por xadrez. Esse é o nosso ping-pong? Isso. Isso, nosso ping-pong. Xadrez. Do xadrez pro ping-pong. Esporte. Esporte. Vamos lá. Sucesso. Realização. Vida. Mistério. Mistério. Educação. Essencial. Jovem. Espírito. Família. Tudo. E aí que conquista pro final. O que é que você pensa da questão da conquista? Felicidade. Felicidade. É isso aí. É. Rápido. Você vê como o raciocínio é rápido? Sim. Fez aqui, eu choquei aqui, ele na hora bate pronto. O seu rápido. também foi rápido, tá vendo? Não, mas não tô nesse nível assim, então. Mas legal. Pô. Chegamos para mais um Agradecer final, né? a presença do Lincoln aqui mais uma vez. Poxa, foi uma grata surpresa, como Foi, sempre, né? foi. A gente se surpreende positivamente com os nossos convidados, não por acaso, e sempre, né, com conteúdo, o que tem a dizer. Não, independente do seu atributo aí do xadrez, né? A pessoa que você se mostrou aqui, que a gente Eu teve a oportunidade agradeço. de conhecer. Eu acho que isso é interessante, né? Não só o fato de ser um grande jogador, mestre, né, professor, mas também o CPF, né? Que a gente sim, costuma dizer sim. aqui. É importantíssimo. É isso aí, o exemplo, né, que a gente precisa ter do jovem, né, 21 Isso, anos aí isso com uma, seja incentivo, né? uma carreira aí, né, que possa motivar, né, estimular outros jovens a Né? seguirem Sim, esse gente, caminho. ajudem a geração X, que Isso. é muito criticado hoje em dia. Isso. Mas nós somos o futuro, vocês precisam ajudar a gente. Exato. X, Independente- vamos, X xadrez. Independente, né, de seguir, acho que a carreira, né, de
Jogador, como vocês falam, enxadrista? Xadrista, Isso. xadrezista, os dois termos são corretos. Eu acho que isso é importantíssimo, como você falou. Vamos abraçar essa causa aí de colocar o xadrez, né, na grade curricular. É isso aí, no patamar que tem que estar, né? Exato. E isso é o Sim. crescimento. Gente, chegamos mais um final de mais um 29º. 29º Trocando Ideias, segunda temporada, né? Já entramos aí no mês de fevereiro, com os alunos voltando às suas atividades dentro das universidades, né? Nas escolas, né? E pode ter certeza que a gente quer sempre trazer pessoas especiais que nem o Gustavo Lincoln. E você, se por acaso se interessar, que realmente quer participar do nosso Trocando Ideias, ou mesmo no Unipod, e tem do Sim. Maurício também, né? Exato. né? Um trabalho Seja bom. quem quiser. Seja quem quiser. E nós estávamos esquecendo de um detalhe, né? Você vê nossa mente, começamos... Nós temos que mandar um grande abraço para quem? Para quem? Quem é que nós ficamos de falar no começo do nosso programa? Pô, Quer dizer, Ana Paula. do aí, projeto. ó, você vê, o xadrez já está Exato, exercitando. Ana Ó. Paula. Eu estou numa fase assim que tem umas névoas assim, de memória muito recente. Mas foi rápido, ele foi rápido. Mas não, nós conversamos aí, de fato, a gente assumiu esse compromisso, né, no ano passado. Você que quer realmente fazer uma ação social, está motivado, né? Ou quer se motivar a fazer uma ação social, ajude o projeto Ajudar Faz Bem, da nossa querida Ana Paula, que distribui, além de marmitex, kit higiene, faz um trabalho social muito bacana e com credibilidade. Por isso que a gente está divulgando aqui, faz questão. A gente tem um compromisso com ela de quantas camisetas? 365 camisetas. Uma camiseta. Durante o ano de 2025. Exatamente. Fora os kits e as ações que vão começar, inclusive, agora em fevereiro. Não custa nada fazer o bem. Exato. Todo mundo pode fazer um pouquinho, né? E ajudar o próximo, isso não custa nada. Isso aí. Então, vamos se despedindo do Gustavo Lincoln. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, assim, comigo e com o Marcos, no nosso Trocando Ideias. Eu que agradeço. E pode ter certeza, sempre que você precisar, as portas vão estar abertas aqui dentro do nosso estúdio Ecos, dentro da universidade aqui, que a gente tem que realmente cativar pessoas que nem você. Exemplo, que agregue. Certo? Chegamos? Fechado. Gente, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio do Trocando Ideias e vamos juntos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.